Olá, eu sou a Josi Conte, psicóloga, e esse é mais um vídeo criado para o quadro Conte com a Psicanalista, um quadro que eu intercalo semanalmente com a psicóloga Elisângela Siqueira e que visa trazer temas relacionados à psicologia, psicanálise, de maneira geral, ou seja, sobre o comportamento humano. Essa semana eu escolhi para vocês um tema que foi muito falado no Instagram da Conte Outra. Então, eu acho que é relevante a gente falar um pouquinho, face a face, tete a tete, falar um pouco mais sobre ele. Que é a questão das falas que são comumente utilizadas por manipuladores. Então, quais são essas falas, Como que elas acontecem? A primeira coisa que eu tenho que falar antes de introduzir esses exemplos dessas falas é que, na maioria das vezes, a questão está muito mais relacionada a como essa frase é dita, em que contexto ela é dita, a frequência com que ela é dita, do que propriamente com a frase. Essa mesma frase pode ser dita por pessoas que não estão mal intencionadas e às vezes até por pessoas que estão na outra posição, as pessoas que são vítimas do manipulador. Então a gente tem que sempre observar muito o contexto dessas frases, tá? Então, se vocês algum dia já falaram essas frases, não significa imediatamente que você é um manipulador. Talvez sim possa ter havido uma atitude de certa indução, de você querer conseguir alguma coisa, mas não significa que você a use com frequência, que você faça mal a alguém, que você queira manipulá-la com frequência. Mas então eu vou discriminar essas frases, eu vou até colar um pouquinho aqui para dar os exemplos para vocês, que vocês vão conseguir perceber a diferença. Então, um primeiro estilo de frase que a gente pode observar são aquelas que visam atribuir culpa a outra pessoa. Então, o que eu vejo? Eu vejo que aquela pessoa, normalmente pessoas boas, pessoas mais boazinhas, elas têm muita dificuldade de falar não, elas têm muita dificuldade em negar e aceitar que elas podem ser responsabilizadas por um fracasso, por um insucesso, por um sofrimento da outra pessoa. Então, elas já ficam todas precavidas. Então, o tipo de frase que pega essas pessoas é assim: veja o que você me fez fazer. Então, a pessoa vai lá, enche a cara, vai no bar, faz um monte de besteira, Um exemplo. E aí, depois ela chega em casa, conversa, seja homem ou mulher, conversa com um parceiro ou a parceira e diz: olha o que você me fez fazer. Então, dizendo que a culpa pela ação, pelo ato que eu, no caso, se eu tivesse feito, fiz, atribuindo a culpa ao outro. Percebem que isso manipula, Outra maneira de falar essa frase: você me deixa nervoso, por isso que eu te bato. Entendeu? Então, a pessoa bater em alguém, a culpa é daquele que deixa nervoso. Ou a gente até viu um exemplo desse ontem: você me provocou, por isso eu te agredi, Ou por isso eu te xinguei. Então, também atribuindo a culpa ao outro. Olhando no contexto, a gente começa a perceber aonde estão os abusos. Um outro tipo de abuso, de fala usada muito por manipulador é aquela que questiona a sanidade da pessoa. As mulheres conhecem bem esse tipo de frase, Então, frente a uma argumentação, a mulher é chamada de louca, a mulher é chamada de descontrolada. Então, ou mesmo qualquer tipo de fala que denigra a pessoa na sua capacidade de fazer escolhas. Sua mãe já é uma louca, você é uma louca também, Que mais? Ou você fingir que aquilo não aconteceu, A pessoa vira e fala assim: isso não aconteceu, é coisa da sua cabeça. E a pessoa que está lá ouvindo isso tem certeza que é verdade. A pessoa fala: você sonhou. Então, nesse tipo de frase, você tira a credibilidade, você questiona a sanidade mental da pessoa para negar um ato que você cometeu. Percebem? Um outro tipo de exemplo é tentar neutralizar a situação. Então, a pessoa vai lá e fala assim: ué, eu já pedi desculpa, por que você ainda tá bravo? Por que você ainda tá brava? Então, como se o ato de pedir desculpas apagasse aquilo da história. E, na verdade, a pessoa ainda pode estar brava, magoada, preocupada, Porque está relacionado ao ato. Pedir desculpa é um primeiro passo na reparação, mas ele não quer dizer que aquela situação esteja resolvida. Então, só pedir desculpa, muitas vezes, não vai neutralizar a situação que está acontecendo.
né? Outro tipo, como que você ainda tá zangado ou zangada se eu já comprei aquilo que você queria, né? Comprou carro, comprou uma moto, comprou uma joia, fez a compra do supermercado, né? Então a pessoa tenta, com um ato de bondade, neutralizar, né, essas coisas. Então a gente vê até nos relacionamentos abusivos que são cíclicos, né? Tem muita manipulação em relacionamento abusivo. A pessoa vai lá, faz uma coisa muito grave, aí depois ela vem com aquele discurso que ela reparou tudo e ela fala isso aí. Não, mas eu já mudei, mas eu já fiz isso de bom pra você. Então tenta controlar. Existe inclusive a ditadura da gentileza, que é uma maneira que você também pode manipular a pessoa, sendo muito bom para ela, e aí você depois, se ela agir de qualquer maneira que não reconheça essa bondade, ela também é punida de alguma forma. Uma das maneiras, que também é manipulação, de punir uma pessoa é a punição pelo silêncio. Então, você não gosta do que essa pessoa disse, então, de vez de você conversar, de vez de ter algum tipo de conflito, negociação, porque o objetivo do conflito é chegar numa negociação, numa intersecção do discurso, né? Você dá um gelo nessa pessoa, você faz a greve de silêncio, que é uma atitude bastante imatura, é uma atitude que visa punir, né? Então é tipo um castigo. Você não faz o que eu quero, então eu vou ficar em silêncio. Bastante comum em manipuladores. Outra frase comum que visa neutralizar a outra pessoa na sua razão. Se você me amasse, você não faria isso. Né? Então, como se o fato da pessoa amar fizesse com que ela tivesse que aceitar ser condescendente com qualquer ato do outro, né? Então, é uma coisa bastante cruel, porque a gente usa isso no discurso, a gente chama inclusive de falácia. O que é falácia? Falácia é quando a pessoa usa um argumento parcialmente verdadeiro, mas que induza a uma conclusão falsa, né? Então, usa uma parte da verdade para fazer uma generalização que leva a uma conclusão falsa. Então, se você me amasse, você não bloquearia o celular. Se você está bloqueando o celular, significa que você está aprontando, que você está fazendo uma coisa errada. Você está vendo? Então, um ato levaria a uma conclusão específica. E, na verdade, não existe uma conclusão única. A pessoa, ela tem direito à privacidade, ela tem direito a deixar o celular dela como ela bem quiser, é um objeto pessoal, né? E só que a pessoa já inverte como se a pessoa sempre que ela bloqueasse o celular, é porque ela está traindo, é porque ela está mentindo. Então, o abuso, a manipulação já está nesse contexto de como esse raciocínio é construído. Outra coisa que a gente vê bastante em manipuladores são tentativas de mascarar o controle que essa pessoa tem sobre a outra. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, onde você estava? Aí a pessoa, não, eu estava ali na casa dos meus pais, eu estava ali com as minhas amigas, com os meus amigos. E a pessoa fala assim, não é que eu não confio em você, eu confio em você, eu não confio nos outros. Né? Outras vezes você pode dizer, você é uma pessoa muito ingênua, muito pura, eu tenho medo que alguém te manipule, né? Ou a sua família faz coisas que te induzem, você é muito explorado, então eu prefiro que você fique longe da sua família. Uma vez eu até conversei com uma pessoa que era infelizmente bastante manipulador e ele falou que preferia que a parceira dele fosse morar com ele no exterior, porque aí os pais não opinariam tanto e ela não ouviria tanto os pais. Mas isso é uma coisa bem comum também em relacionamento abusivo, porque você afasta a pessoa da rede de suporte dela, das pessoas que poderiam aconselhá-la e protegê-la para que ela não ouça o outro lado da moeda. Então, a fala que imperaria seria só a fala do manipulador, percebe? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem aquelas que acabam com a autoestima da pessoa, né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tá toda detonada, dependente de um manipulador, aquela história de, apanha, tá junto porque gosta, coisas desse tipo. Então, a gente vê aí que, às vezes, a pessoa chegou nesse ponto porque ela vem sendo minada na sua autoestima ao longo de muitos anos, às vezes. Então, por exemplo, ela pode escutar frases assim, você tem que ficar comigo porque eu sou a única pessoa que te ama de verdade.
Quem que vai te querer se eu não te quiser? Né? É uma frase bastante comum em manipulador e que faz com que a pessoa, aos poucos, ela já tá triste, aquela relação já tá ruim. E aí ela aceita porque, no fundo, ela acha, e aí condiz muito com pessoas que também já estão com uma estima mais fragilizada, às vezes já trazem isso até da infância, e aí elas dizem isso, que elas aceitam porque elas não sabem o que elas fariam sem ela. Pessoas que também têm uma fragilidade vinda da infância, que não se sentiram amadas, às vezes também têm uma dificuldade de entender o que é o amor. E aí elas podem confundir controle, manipulação com amor. E aí elas aceitam, né? É uma pessoa que sempre foi criada muito solta, muito longe dos pais, os pais nem aí, faltou afeto. Aí vem alguém que fala assim, eu te amo, por isso eu faço isso. Ela não sabe muito bem o que é amor e ela acredita. Então também é uma forma bastante comum de manipulação, bastante covarde, mas que funciona com muita gente, né? Outra frase que denigre bastante, denigre nem é um termo adequado, né? A gente não pode usar mais a palavra denegrir por questões óbvias, eu até peço desculpa pelo uso da palavra, mas que destrói a autoestima da pessoa, é você dizer, não pense muito, você não é muito bom para pensar, obedece, só me obedece. Né? Então, aquela ideia, às vezes, antiga do relacionamento em que, às vezes, se for homem, né, que você tem que fazer tudo que o outro mandar, que você só tem que obedecer, você não precisa pensar, eu sei o que é bom para você. Então, falei um pouquinho demais, o vídeo ficou ligeiramente longo, mas eu acredito que é necessário e que foi bom, porque traz uns exemplos que mostram aonde está a manipulação. Então, a gente percebe que, assim como a agressividade velada, que eu falei no outro dia, as coisas estão, muitas vezes, na entrelinha e estão na maneira como as frases são ditas. Você ter dito uma ou outra frase dessa uma vez na sua vida não faz de você um manipulador. Valeu a reflexão. Um abraço a todos e até breve.